Início de outubro de 2024 e eu decidi trazer algumas perguntas que vocês enviaram na caixinha lá no Instagram para esse vídeo aqui hoje no YouTube. Muitas perguntas que vocês enviaram foram pertinentes, algumas um tanto quanto polêmicas, mas todas eu achei que valeria trazer em um vídeo aqui no YouTube para elaborar um pouco melhor essas respostas. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana, vocês não pagam para consumir todo esse conteúdo, para deixar like, para compartilhar e etc e tal. E acima de tudo isso, gente, como eu falei, teremos algumas questões um tanto quanto polêmicas, né? Porque vamos falar de presidente do Banco Central, questões inflacionárias, vamos falar de títulos do Tesouro, a nota que a Moody's deu para o Brasil recentemente, e eu sei que muitos de vocês estão acompanhando tudo isso de pertinho, às vezes tem alguma opinião, tem algo que queiram agregar, então podem usar e abusar dos comentários para isso, beleza? Mas vamos lá, gente, vamos trazer a primeira pergunta então, que é a seguinte: visão de economista, esse governo passa credibilidade a investidores e ao mercado? E bom, vamos lá, né, gente? Quando vem esse tipo de pergunta, todos nós temos vieses, tá? Isso aí não dá pra escapar. Eu tenho viés, você tem viés. O que a gente tenta fazer diariamente, através das nossas análises, é separar um pouco as coisas e tentar ser o mais racional possível, ainda que nem sempre a gente consiga. Pra essa questão aqui, você não precisa perguntar pra Bea ou pra qualquer outra pessoa se o mercado passa credibilidade. Aqui a gente consegue trabalhar com números. E que números são esses? Justamente os números do Tesouro Direto. Por quê? Quando a gente fala dos títulos do Tesouro Direto, basicamente é o título que o governo emite para tomar crédito com o mercado e colocar ali o seu plano em ação, os seus planos de governo em ação. Quando a gente olha os títulos do governo hoje, né, esses títulos do Tesouro hoje, o que nós estamos vendo? Pré-fixado pagando 12% ou mais, títulos do Tesouro IPCA pagando juro real de 6,5% ou mais, ou algo muito próximo a isso. E quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, nós entendemos que o mercado não está dando credibilidade para o atual governo porque são taxas consideradas muito altas. Então, de forma resumida, é como se o mercado falasse assim: olha, governo, eu te empresto dinheiro, né, porque não acho que você vai quebrar ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu vou cobrar um preço maior por isso, né, ou seja, eu vou cobrar um prêmio, uma taxa de juros maior por isso. E quando a gente entende isso, então quer dizer que o mercado não consegue ver credibilidade no governo atual, e às vezes não é somente no governo atual, tá, gente? Às vezes também tem questões externas, uma guerra, um conflito, alguma coisa acontecendo lá fora, que isso pode impactar de certa maneira nós aqui no Brasil. Tudo isso vai para essa conta, né, do fator de risco, e tudo isso acaba impactando então esses títulos do Tesouro Direto, e aí a gente consegue entender, analisando esses números, se o atual momento, considerando o governo e fatores externos, o mercado consegue dar ou não credibilidade. Então eu olharia para esse caminho, até para ser um pouco mais pragmática, tá? Agora vamos lá, segunda pergunta, gente, e essa daqui eu sei que deu o que falar, porque tem muita gente que, enfim, só consegue olhar o copo meio vazio, outros querem enxergar o copo cheio demais, e aí vamos lá. O que achou da nova avaliação de risco do Brasil pela agência Moody's? E sim, gente, a última notícia que nós tivemos então sobre essa questão da nota foi que a Moody's, ela eleva a nota de crédito do Brasil e país se aproxima de grau de investimento. Aqui eu preciso já esclarecer uma coisa para vocês, tá? Essa tabelinha eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, mas basicamente nós saímos de BA2 para BA1, mas nós ainda somos um país que está categorizado como sendo de baixo grau de classificação, como especulativo. E aí, o que isso acaba impactando em boa parte, né, do mundo? Porque quando os gringos, instituições, bancos, fundos, eles vão investir e montar o seu portfólio, alguns têm algumas regrinhas, que, por exemplo, não podem investir em países que têm risco de calote, baixo grau de investimento ou de especulação. A partir do momento que a gente ganha esse grau de investimento, mas que nós ainda não ganhamos, nós ainda estamos no nível especulativo, aí sim, talvez a gente abriria as portas para recebermos mais investimentos, e isso seria muito importante para o Brasil, mas isso ainda não aconteceu. Mesmo com a elevação da nota da Moody's, nós ainda estamos com o grau especulativo. Pontos que eu acho que geraram uma certa confusão
mental em muita gente, que muitos não entenderam a elevação dessa nota da Moody's, tá? Porque eu acho que muita gente acabou ficando só pelo título da matéria, não foi olhar no detalhe, não olhou o detalhe, a própria carta, né, o próprio documento que a Moody's acabou divulgando sobre o porquê ela estava elevando a nota do Brasil. E aí existem diversos fatores, tá, gente? Eu sei que quando a gente olha, por exemplo, para a questão fiscal, o Brasil não vai bem. A gente deve ter um rombo fiscal esse ano de mais ou menos 2,3% do PIB, então a gente está muito longe de conseguir atingir aquela meta de déficit zero que o Haddad até então tinha estipulado. Quando a gente fala da dívida PIB do Brasil, ela está em mais de 78,5%, e aí para vocês entenderem se isso é muito ou pouco, lá em 2006, que tinha sido a última vez que a Moody's tinha elevado a nota do Brasil de BA2 para BA1, a gente tinha uma dívida PIB de mais ou menos 55%. Então é um cenário completamente diferente hoje, só que não somente para o Brasil. E aí eu acho que esse é o ponto que talvez algumas pessoas não tenham entendido. O cenário que a gente tinha em 2006 para o Brasil e para o mundo é completamente diferente desse cenário que a gente tem hoje do pós-pandemia. Então, no pós-pandemia, vários bancos centrais, vários países, eles sofreram algumas alterações que vai demorar muito para a gente de fato conseguir se recuperar, se alguns conseguirem de fato recuperar. Então a avaliação que a Moody's faz talvez não seja nem comparando o cenário lá de 2006, olhando o mundo como um todo hoje, que tem alguns lugares que estão se recuperando bem, outros nem tanto, etc e tal. E aí dentro dos pontos de avaliação da Moody's, eles trouxeram o crescimento do PIB, a gente teve um bom crescimento em 2023, esse ano de 2024 nós devemos ter um bom crescimento também. É claro que aqui é questionável, porque boa parte do PIB, ele tem sido carregado justamente pelos gastos do governo, e aí nós sabemos que quando o PIB ele é muito puxado por gastos do governo, dificilmente isso vai trazer um crescimento sustentável para o Brasil, e aí talvez até por isso que historicamente, não é de agora, mas assim, de quase todos os governos que a gente sempre teve aquele voo de galinha, né? A gente tem muito gasto com as questões do governo e a gente não consegue tornar esse PIB, esse crescimento de PIB sustentável. Mas de qualquer maneira, tivemos crescimento no ano passado, esse ano devemos ter, e a Moody's ela acabou pontuando isso. Ela também acabou pontuando, gente, questões até mesmo que não tem nem a ver com o governo atual, mas que foram carregadas de governos passados, como a independência do Banco Central, como a reforma trabalhista. E agora eles pontuaram também a questão da reforma tributária, que ainda está se desenhando, ela ainda vai ter muito chão para percorrer, mas que é uma sinalização importante de que o Brasil talvez está buscando fazer algumas reformas, ainda que elas demorem muito tempo para acontecerem de fato aqui no Brasil. Então, esses são alguns detalhes que eu acho que algumas pessoas talvez não se atentaram tanto. Existem alguns pontos que inclusive vieram de governos passados, mas que são carregados até hoje, que a Moody's levou em consideração para elevar essa nota do Brasil. Então sim, nós temos como ver esse copo talvez meio cheio, meio vazio, ou enfim, com uma mistureba de dados bons e dados ruins, porque, por exemplo, nós temos um desemprego muito baixo, uma inflação controlada, mas do outro lado tem aqueles pontos que eu falei para vocês, da questão fiscal, da questão da dívida PIB, que também não vai nada bem. Então, assim, são informações mistas, como eu falei para vocês, mas muitos acabaram ficando um tanto quanto confusos quanto a essa decisão, porque a última vez que a Moody's tinha elevado essa nossa nota do Brasil era um cenário completamente diferente lá em 2006, mas eu acho que a decisão de agora olhando o cenário como um todo hoje do mundo todo. E também não podemos esquecer outra questão. Há alguns dias atrás, em uma viagem do governo Lula, ele se reuniu com as agências de classificação lá fora, muito provavelmente foi para vender o peixe do Brasil, para tentar recuperar esse grau de investimento. E aí é claro que, até certo ponto, eles podem dar um voto ali de confiança, entre aspas, para o Brasil, mas a própria Moody's, ela diz que vai ficar de olho nessas questões fiscais e do próprio arcabouço fiscal, porque se ele for mais uma vez ignorado, por exemplo, para o ano que vem ou para os próximos anos, eles falaram que tranquilamente eles poderiam simplesmente mudar as perspectivas do Brasil e cortar novamente as notas do Brasil. Então, eles elevaram por alguns motivos, mas colocaram outros no radar que, olha, se isso aqui não se cumprir, que você tá me falando, né, que foi uma coisa boa, o Lula deve ter falado lá pra eles que era uma coisa boa, mas se vocês não cumprirem, lá na frente a gente corta essa nota de novo. Então, existem todos esses pontos que a gente tem que avaliar, mas basicamente foi isso que aconteceu em relação a Moody's.
E aí eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a importância dessas notas, desse grau de investimento. Eu sei que muitos colocam em xeque a credibilidade, né, dessas agências de rating, porque eventualmente elas dão umas notas que a gente não consegue entender, mas aí a gente tenta olhar esses detalhes para não ficar tão confuso assim. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso hoje com vocês, mas podem deixar a opinião de vocês também nos comentários, tá? Bom, vamos lá, gente. Saindo dessa questão da Moody's, temos também questão de presidente do Banco Central. E aí a pergunta é o seguinte: o próximo presidente do Banco Central, alinhado com o governo em baixar a Selic, está favorecendo essa alta atual do Ibovespa? E bom, vamos lá, né? A gente não tem alta atual do Ibovespa. Esse ano o Ibovespa ele ainda tá caindo, ele ainda tá negativo. A gente viu, algumas semanas atrás, ele querendo esboçar alguma alta, mas foi aquele famoso voo de galinha e nós voltamos a cair. E eu acho que existem diversos fatores para isso estar acontecendo, desde taxa de juros, desde questões de curto prazo, como a questão do fiscal, todas essas questões que eu trouxe para vocês agora também, até mesmo olhando para o cenário lá fora, taxas de juros dos Estados Unidos que estão elevadas, então muita coisa acaba convergindo para fazer com que o nosso índice Bovespa já esteja 3, 4 anos meio que andando de lado, né? E aí, falando do presidente do Banco Central em si, o que vai ser o Galípolo, né, que deve assumir então já a partir ali do final do ano, no início do ano que vem. Até então, nas últimas reuniões do Copom, as decisões foram unânimes, inclusive para aumentar as taxas de juros. E aí não somente o Galípolo, mas os outros diretores que já foram indicados pelo atual governo também votaram de forma unânime para elevar essas taxas de juros. E aí eu sei que alguns devem se perguntar o seguinte: será que eles não fizeram isso só para não bater de frente com o Roberto Campos Neto e lá na frente isso pode mudar? Até pode acontecer. Falando de Brasil, né, gente, tudo é possível. Mas aqui eu tento olhar pela seguinte situação. É bem verdade que se a decisão não é unânime, isso estressa o mercado, isso estressa as taxas de juros futuras. E muitas vezes essas taxas que são negociadas diariamente no mercado, que elas têm o poder de balizar as taxas de empréstimos de bancos, de financeiras, de outras instituições, poderiam ser elevadas e isso seria prejudicial. Então eles podem ter votado de forma unânime para não causar esse estresse no mercado em si. Mas eu acho que existe um outro ponto também que a gente tem que observar, que é o que a história nos conta, e não que nós sejamos muito bons em aprender com a história que nós mesmos contamos. Às vezes a gente repete os nossos erros aqui no Brasil. Mas o que acontece? Quando a gente volta lá no governo Dilma, teve um período ali em meados de 2011, 2012, que meio que eles foram cortando juros na pressão ali do governo, e aí isso acabou não funcionando, porque a gente não tinha uma situação confortável para fazer isso, e aí o resultado foi que a gente teve uma inflação explodindo e rapidamente a gente teve que subir as taxas de juros para 14,25%, e é claro que isso acabou gerando uma grande recessão aqui no Brasil, né? A gente lembra muito bem desse período. O que eu acho que talvez o presidente do Banco Central, o Galípolo, e talvez os diretores que estarão lá no ano que vem e tal, eles deveriam, ao menos, estar levando em consideração que sim, eles podem querer cortar taxas de juros, mas não de uma forma tão irresponsável ou tão brusca como nós já vimos no passado, porque isso teria um poder muito grande, por exemplo, de fazer com que o dólar dispare, que isso impacte na inflação, e aí, consequentemente, isso afetaria até mesmo a vida, inclusive das pessoas mais pobres ali, porque a galera fala, eu não como dólar. Claro que come dólar, né? Arroz, feijão, boi, café, tudo isso, gente, é precificado em dólar. Então a gente tem que ter um certo cuidado de como a gente faz a gestão dessa questão da taxa de juros, porque isso pode ter, às vezes, um efeito rebote e isso pode ter um custo político muito ruim. Veja a questão da Dilma. Ela foi impeachmentada, teve um custo muito ruim. Claro que eu não tô falando que é só pela questão da taxa de juros, mas você pega um combo de fatores e aí isso pode acabar virando um tiro no pé. Então acho que eles deveriam e talvez estejam levando isso em consideração. O que já aconteceu na história, numa história recente, inclusive, e para tentar não repetir isso novamente. Então, eu tenho esse fio de esperança de que talvez eles não vão fazer a mesma coisa que eles fizeram na década passada, beleza? Bom, vamos lá, né, gente? Saindo dessa questão do presidente do Banco Central, voltamos a falar um pouquinho sobre a questão dos títulos do Tesouro, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o que estava acontecendo com o Tesouro na semana passada, mas aí surgiram essas perguntas aqui. Tesouro IPCA mais 6,7%, já dá para entrar? E aí
aí tem uma outra que é o seguinte, o que é que está acontecendo com o Tesouro Direto? O que é que está acontecendo com o Tesouro Direto? Eu expliquei no detalhe nesse vídeo da semana passada, eles estão em greve, e aí o que acontece é que, dentre várias reivindicações, está ali o reajuste dos salários dos servidores do Tesouro Nacional, que acabou não entrando no orçamento do governo do ano que vem, então eles acabaram entrando em greve, só que em algumas situações mais extremadas, nós estamos tendo a negociação dos títulos do Tesouro suspensas. Então a gente teve isso na semana passada, tivemos isso nessa semana de novo, e aí é claro que não são todas as negociações. Para quem quer comprar, por exemplo, não consegue. Para quem precisa resgatar, se você tem reserva de emergência e tal, isso você consegue. Mas ainda assim, eu acho que isso é muito, muito, muito ruim de estar acontecendo, porque isso mina a credibilidade do Tesouro e ao mesmo tempo deixa as pessoas muito preocupadas, que poxa, o que era para ser o título mais seguro que nós temos hoje no país, ele está enfrentando problemas de liquidez. Mas é o que eu falei também no vídeo da semana passada. Essa não é a primeira vez, tá, gente? Agora com essa segunda paralisação, já é a 8ª vez no ano que nós estamos vendo as negociações do Tesouro serem suspensas. Claro que por motivos diferentes. Nós tivemos já as negociações sendo suspensas por conta da volatilidade nas taxas, mas agora nós estamos vendo por essa questão de greve. E aí, levando isso em consideração, eu volto a frisar o que eu acho que é mais importante para o investidor. A gente precisa estar diversificado, até mesmo na reserva de emergência. Você não pode ter 100% em um único lugar, porque você não sabe quando o Tesouro Direto pode enfrentar algum problema, quando o banco que você tem dinheiro lá pode ter algum problema no sistema e você não conseguir sacar esse dinheiro, beleza? Agora, falando sobre Tesouro IPCA+, 6,7% já dá para entrar, eu confesso que eu não cheguei a ver essa taxa, não sei se ela chegou de fato a bater tudo isso, mas ao meu ver, gente, Tesouro IPCA mais acima de 6% já é uma baita taxa. Quando a gente fala acima de 6,5%, dê uma olhada nessa estatística aqui, que ao longo dos últimos 15 anos, pra gente ter uma taxa acima de 6,5%, isso só aconteceu em 7,7% do tempo. Então seria um momento muito ímpar e com certeza para aqueles investidores que têm um perfil moderado, conservador, que gosta dessa questão de renda fixa, são taxas muito boas para você colocar na carteira, seja para carregar até o vencimento, porque nós estamos falando de um juro real de mais de 6,5%, seja talvez para você tentar fazer alguma jogada ali com a marcação ao mercado, porque são taxas relativamente altas que não acontecem o tempo todo, e se em algum momento essas taxas voltarem a cair, naturalmente esses títulos poderiam, não há garantia disso, mas poderiam se valorizar e você ganhar talvez até mais do que esses 6,7% de juro real, beleza? Bom, pessoal, acho que teríamos até mais perguntas, aliás, tem várias outras perguntas aqui, mas eu acho que esse vídeo vai acabar ficando muito longo, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, com essas perguntas que eu trouxe hoje, mas eu vou fazer uma parte 2 com as outras perguntas, porque tem a questão de geopolítica, de guerra, como isso impacta os investimentos, tem a questão de credibilidade, inclusive do IBGE, com os dados de inflação, mas aí eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo e posto aqui pra vocês, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, podem deixar a opinião de vocês nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.